E rapidamente eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. E eu quero falar um pouco nessa noite sobre os claros sinais que Deus nos dá. Seja através da palavra, seja através, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, seja através do que Ele falou e fala contigo nos teus momentos de devoção, através de alguém que fala uma palavra de Deus para você, e que muitas vezes nós negligenciamos esses sinais, por dois motivos diferentes. Às vezes porque esses sinais nos mostram, ou uma palavra de Deus, um padrão de Deus, nos mostra claramente que a gente deve baixar a nossa bolinha, que a gente deve tirar o nosso cavalinho da chuva, que a gente deve se colocar no nosso lugar, se humilhar, sair de uma posição de vaidade, de orgulho, e a gente não gosta disso, porque, como seres humanos que somos, queremos o primeiro lugar, queremos ser os maiores, queremos nos manter nas posições que nós conquistamos, ou seja, porque esses sinais, essa palavra, esse padrão de Deus, ela realmente vai contra aquilo que nós estamos enxergando quando nós já estamos humilhados, quando nós já estamos rebaixados e não queremos acreditar nas promessas que Deus ainda tem para nós, de esperança, de vida plena, dessa boa notícia do Evangelho. E os sinais de Deus estão aí claros diante de nós, mas a gente é sucumbido pelas circunstâncias negativas que nos cercam. Mateus capítulo 16, os versículos 1 ao 3, vai primeiro nos falar sobre esse primeiro aspecto que eu pontuei, do orgulho, da vaidade. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Os fariseus e os saduceus eram aqueles judeus em posições elevadas no meio da sociedade israelita da época de Jesus. Os conhecedores da lei, os conhecedores da palavra de Deus, eles estavam agora diante de Jesus, dizendo: Jesus, mostra um sinal aí no céu, faz aí o teu Paranauê, faz uma mágica aí, para a gente realmente confirmar que tu é esse que tu diz que é. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, teremos tempestade, porque o céu está com uma cor de um vermelho sombrio, um vermelho escuro. Vocês me pedem um sinal no céu, mas vocês sabem interpretar a aparência do céu. É tão óbvio diante de vocês, quando vocês olham para o céu e vocês fazem as suas previsões do tempo, baseado naquilo que vocês estão vendo com os olhos de vocês. Mas como vocês não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Em outras palavras, vocês que são os conhecedores da palavra de Deus, vocês não são meteorólogos, é isso? Me fugiu a palavra. Meteorologistas. Vocês não são meteorologistas e vocês ficam fazendo aí previsões do céu. Mas vocês são bons naquilo que vocês de fato fazem, que é estudar a palavra de Deus. E nisso que vocês de fato se debruçam para entender. Vocês não estão entendendo? Vocês não estão entendendo que eu sou o cumprimento das profecias que vocês leem na Bíblia de vocês? Naquilo que vocês
que não é a profissão de vocês, vocês querem se meter a fazer adivinhação. E naquilo que vocês, que é realmente a profissão, vocês não conseguem entender. Quantas vezes nós negligenciamos os sinais de Deus tão claros que estão diante de nós, assim como Jesus estava diante daqueles fariseus e saduceus. O cumprimento do sinal visível na frente deles. O maior sinal de todos, o Filho de Deus enviado ao mundo. Negligenciado. Quantas vezes não somos nós negligenciando as coisas tão claras na nossa frente? Porque muitas vezes esses sinais, eles vão nos tirar da posição que nós conquistamos. Talvez não. A certeza daqueles fariseus e daqueles saduceus é que se eles afirmassem quem Jesus dizia que era, automaticamente eles perderiam a sua posição de autoridade diante da sociedade judaica, diante dos seus seguidores, diante daqueles que colocavam eles como os mestres da lei, os entendedores. E quantas vezes a gente tenta fazer de conta que a gente não está percebendo os sinais de Deus, porque isso vai nos tirar do controle, porque isso vai nos tirar de uma posição de autoridade que a gente acha que conquistou por mérito. E Deus está dizendo: vai pelo caminho da humilhação, vai pelo caminho da dependência, vai pelo caminho do serviço, da compaixão, do perdão. Mas a gente faz de conta que não está vendo, porque a gente quer se manter naquele lugar de orgulho. E a gente fica tentando brigar com os sinais, a gente fica tentando brigar com a palavra de Deus quando ela é tão clara. Quantas não foram as vezes que os fariseus e os mestres da lei tentaram discutir com Jesus? Se você lê nos evangelhos, os fariseus tentavam discutir, argumentar, usar a palavra de Deus contra aquele que na verdade era a própria palavra de Deus diante deles. O verbo de Deus, a palavra encarnada, e eles tentando brigar, argumentar e discutir com Jesus. Quantas vezes nós não contestamos, quando na verdade deveríamos apenas constatar os sinais tão claros que Deus nos envia, e nos humilhar e nos prostrar diante disso. Você quer ver um sinal tão claro de Deus e que eu tenho meditado nesses últimos tempos? É o quão clara é a Bíblia através de um padrão de Deus, de que Ele valoriza e se manifesta quase sempre através das pessoas desprezíveis aos olhos humanos, através daqueles que estão distantes inicialmente de Deus, daqueles que são os oprimidos, não somente porque são vítimas, mas muitas vezes oprimidos porque são culpados mesmo, porque são pecadores, porque são inimigos. E a Bíblia está recheada do início ao fim desses exemplos, Deus sempre escolhendo o menor, Deus sempre escolhendo o pecador, Deus sempre escolhendo o desprezível, Deus sempre escolhendo aquele que aos olhos humanos não tinha valor algum. Mas a gente não consegue, parece, traduzir esses sinais tão claros de como Deus se relaciona com a humanidade, qual é o caminho que Ele geralmente escolhe. A gente não consegue traduzir isso para os dias de hoje. Sabe, quando a gente pensa em Abraão, alguém que não tinha um histórico de relacionamento com Deus, mas foi para ele que Deus falou e deu a maior promessa de todas. Quando a gente pensa em Raabe, que a gente
falou já algumas vezes aqui nas últimas semanas. Raabe, a cananeia, a prostituta. E Deus escolhe salvar e preservar aquela mulher. E mais do que simplesmente salvar e preservar, através dela e da linhagem dela, esse mesmo Messias, esse mesmo Jesus, viria mais à frente. Quando a gente pensa em Ruth, a Moabita é uma região de Moabe, que não fazia parte das tribos de Israel, era estrangeiro, era alguém de fora. E Deus escolhe Ruth para novamente fazer parte do povo de Deus, e através de Ruth também, ali estava sendo conduzida a linhagem do Messias que viria mais à frente. Quando a gente pensa no profeta Oséias e a prostituta Gomer, que Deus escolhe, através daquela mulher, o exemplo para mostrar como que ele se relacionava com Israel pecador, o povo de Deus escolhido, sim, aos olhos de Deus, caídos nos seus pecados, distante de Deus. E para exemplo disso, Deus escolhe uma prostituta, mas não só simplesmente para mostrar, olha como uma prostituta é um ser desprezível e vocês são assim, mas para, através de Oséias, Deus mostrar que mesmo com os pecados de Israel, semelhantes aos pecados da prostituta Gomer, Ele não iria abrir mão desse casamento. Ele iria restaurar Israel, assim como Ele restaura a prostituta Gomer no livro de Oséias. Quando a gente pensa nos ninivitas, sabe a história de Jonas? Nínive, a capital da Assíria, o império que oprimia o povo de Israel, e Deus pede para Jonas ir lá no meio do povo que oprime Israel, para pregar para eles, para ser uma luz de esperança no meio de um povo que não tinha nada a ver com a história que Deus estava traçando. Inimigos de verdade, sabe? Inimigos de verdade, pessoas más, pessoas que oprimiam o povo de Israel. Quando a gente pensa nos samaritanos desviados, que aos olhos dos judeus já nem faziam mais parte do povo de Israel, porque haviam já se misturado, já nem praticavam mais a lei como os judeus praticavam. E Jesus vai lá e tira um tempo com a mulher samaritana, para que através dela toda uma região fosse salva. Quando a gente pensa no endemoniado gadareno, também alguém fora das províncias de Israel. E Jesus vai até aquele lugar para salvar aquele homem, e através daquele homem, liberto agora, ele salva toda uma região pelo seu testemunho. Mas porque Deus, em Jesus, quis se manifestar aquele que era desprezado pela sociedade. Ou quando a gente pensa nos publicanos, os traidores da pátria, aqueles que haviam se vendido ao Império Romano. O Império Romano, esse que na época de Jesus oprimia os judeus. E aí o publicano era um judeu que havia aceitado um trabalho para ser prestado ao Império Romano, geralmente o de cobrar impostos dos judeus. Um judeu cobrando impostos de judeus para ajudar o império que estava oprimindo os judeus. Esse era o publicano. E Jesus olha nos olhos de um deles, Mateus, e diz: siga-me. Siga-me. Você é digno de fazer parte dos meus seguidores, da minha família. Inclusive Mateus esse, que escreve o Evangelho de Mateus, que nós acabamos de ler aqui um trecho.
através de alguém rechaçado, odiado pelos judeus por ser um traidor, é quem Deus olha nos olhos e diz: tem chance para você, tem esperança para você. É por você também. A máxima de Deus por toda a palavra é fazer digna gente considerada indigna. Então esse é um sinal claro de Deus. Está tão claro na palavra que essa é a forma que Deus age. Esse é o caráter de Deus. É amar quem não merece ser amado. É acolher quem é desprezado, quem é julgado, quem é rechaçado. Esse é o sinal claro de Deus, porque isso Ele continua fazendo seguidamente por toda a palavra. E aí eu pergunto para você, porque a gente não consegue traduzir isso para os dias de hoje. Quem são os cananeus de hoje? Quem são as prostitutas de hoje? Quem são os ninivitas que oprimem o povo de Deus? E que Deus está nos chamando para ir lá mesmo, lá no meio de quem tem nos oprimido, com uma mensagem de esperança para dizer: vale para você também essa mesma graça. Quem são os que a gente tem considerado endemoniado? Quem são os traidores da pátria? A gente lê esses sinais, esses exemplos, mas a gente parece que consegue olhar apenas como uma historinha bonita de superação de cada uma desses grupos de pessoas, e não entende que Deus espera de nós o mesmo hoje, com aqueles que a gente tem considerado inimigos. Aqueles que a gente tem considerado inimigos são aqueles que Deus quer se manifestar, são para esses que Deus quer se manifestar. Deus não mudou, gente. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Para aqueles que hoje são declaradamente inimigos do Evangelho, inimigos dos ditos valores cristãos, é para esses que a gente precisa abrir a porta e dizer: é para você também. Eu não posso te considerar simplesmente um inimigo e ficar por assim mesmo e declarar uma guerra contra ti. Eu preciso manifestar essa graça salvadora de Deus a todos. Ele está dizendo então que a gente tem que baixar o padrão agora de santidade para acolher todo mundo? Não. Eu estou dizendo que o padrão de santidade que você vive, ou que você pelo menos deveria viver, que muita gente fala que vive, não te impede de amar quem é diferente de você. Pelo contrário, se a santidade é ser parecido com Deus, se a santidade é ser parecido com Cristo, isso deveria, na verdade, me impulsionar a ir atrás desses que hoje estão distantes, assim como Jesus foi esse que foi atrás do distante, atrás do estrangeiro, atrás do inimigo. Se santidade é ser mais parecido com Cristo, eu deveria agir mais assim, com mais compaixão, com mais misericórdia, com mais perdão, com mais respeito. A gente precisa urgentemente, como igreja, de um batismo de amor, de um batismo de discernimento, para não negligenciar esses sinais tão claros do caráter de Deus, mas que muitas vezes a gente tem se comportado como os fariseus, os saduceus, para não perder o nosso posto. A gente tenta ignorar e tenta brigar com a Bíblia. Não, mas veja, Jesus também exortou, Jesus também virou mesa no templo. E talvez você está aí bolando vários argumentos na sua mente, assim como os fariseus e os saduceus ficavam bolando argumentos para brigar contra a palavra de Deus, quando claramente o sinal de Deus é esse: vá atrás do perdido, do inimigo,
do distante, do desprezível, do que é julgado. Mas não, a gente quer permanecer no nosso reduto, falar com os iguais, continuar julgando os samaritanos dos dias de hoje. Mas deixa eu te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido. A graça, ela é escandalosa. A graça, o evangelho, é escandaloso mesmo. Ler a Bíblia e ver um Deus preservando uma prostituta é escandaloso. Ler a Bíblia e enxergar um Deus dando a maior promessa a alguém que era pagão, alguém que adorava outros deuses, é escandaloso. Isso é escandaloso. Só que esse escândalo não fica reservado às páginas da Bíblia. Esse escândalo deve permanecer hoje. Quando a sociedade continua nos empurrando a odiar os odiáveis, mas a gente escandalosamente diz: eu vou amar, eu vou perdoar. É escandaloso, é contracultural. Mas de novo, gente, a gente não pode ler a Bíblia como historinhas de superação que simplesmente aquecem o nosso coração, se isso não tem consequências numa vida prática de um amor escandaloso, em que você, por ser mais parecido com Cristo, vai passar a ser o julgado, vai passar a ser aquele que as pessoas apontam como alguém que está fora do padrão. Assim como Jesus era apontado como alguém fora do padrão, fora dos princípios que os fariseus consideravam que a gente deveria se apegar. Jesus incomodava com a presença dele. Os mestres da lei tinham todos os argumentos para se manterem naquela posição de ceticismo, para se manter no poder, mas estava ali tão claro o sinal concreto diante deles, o Messias aguardado por tanto tempo, aquele que cumpriria e estava cumprindo todas as profecias. Mas eles não consideraram os sinais, porque isso era um risco para o status deles. Quais sinais de Deus você tem desprezado, porque isso é um risco para o teu status, isso é um risco para a tua reputação, isso é um risco para aqueles que te admiravam. Procure obedecer a palavra de Deus. Abra agora comigo Lucas, capítulo 24, versículo 32. Lucas 24, no versículo 32. Nós temos esse cenário onde Jesus havia morrido, ele já havia ressuscitado, mas ainda não tinha se manifestado a todos os seus discípulos como ressurreto após o terceiro dia. E ele encontra 2 discípulos que estavam indo para Emaús, e eles estavam tristes, cabisbaixos, porque esses discípulos haviam depositado toda a sua esperança na mensagem desse Jesus,
e o que eles viram foi esse mesmo Jesus pendurado numa cruz, morto. E essa era a última lembrança que eles tinham. O Messias prometido, morto numa cruz. Tudo era uma mentira na mente deles. Fomos enganados. E Jesus, nesse caminho, ele começa a falar para aqueles 2 discípulos que tudo aquilo que eles viram acontecer já estava na Bíblia, já estava nas profecias, deveria acontecer daquele jeito. Até o momento que eles chegam numa casa, eles convidam Jesus, que eles ainda não tinham reconhecido como Jesus ainda, não estavam acreditando que aquele que falava com eles era Jesus de fato, ressurreto. Eles entram na casa, Jesus parte o pão, e no mesmo instante, os olhos deles se abrem, e eles se dão conta que aquele que eles estavam conversando por todo o caminho, e que tinha entrado na casa com eles e partido o pão, era o Jesus que eles tinham visto crucificado. E aí eles constatam em Lucas 24:32, um olha para o outro e diz: não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho Ele nos falava e quando nos abria as Escrituras? Não ardia no nosso coração, a gente não estava sentindo lá no fundinho um sinal de que alguma coisa diferente estava acontecendo? Obviamente é uma pergunta retórica, porque a resposta é sim, ardia no coração deles. Havia um sinal muito claro. Seja pelo aquilo que Jesus estava expondo a eles, com as profecias, dizendo que não, o Messias deveria morrer. O Messias deveria sofrer e deveria ressuscitar no 3º dia. Isso já estava ali, vocês negligenciaram tanto os sinais da palavra, quanto os sinais que vocês estavam sentindo no coração enquanto Jesus falava. Havia um sinal claro naquele caminho. Mas o ceticismo gritou mais alto. A circunstância terrível da recente perda do Messias fez com que eles contestassem esse sinal. Enquanto Jesus falava, certamente eles estavam argumentando: não, mas não pode ser desse jeito. Não pode ser, não, está errado, tem alguma coisa estranha. Mas estava ali Jesus expondo as Escrituras diante deles, dizendo que tudo tinha que acontecer daquele jeito mesmo. Aqueles discípulos colocaram a circunstância da dor, da perda, numa posição maior, até mesmo daquilo que eles estavam ouvindo e sentindo no coração. O primeiro sinal que nós desprezamos, como eu falei, é o sinal que vai nos tirar de uma posição de orgulho. Deus vai nos derrubar do cavalinho, e a gente quer negligenciar isso. Mas aqui nós estamos vendo 2 discípulos que já derrubaram o cavalinho, e o cavalinho foi derrubado junto. E estão ali humilhados, diante de uma circunstância de perda, de dor. Existem sinais claros diante deles, de uma promessa de Deus, de uma esperança, de um Deus que quer tomar eles pela mão e levantar. Mas eles estão dizendo: não faz sentido, porque a dor é mais forte, o luto é mais forte, o sofrimento é mais forte. Jesus havia morrido, eles estavam entregues àquela decepção. Mas assim como para os fariseus, Jesus estava ali diante deles, e eles negligenciando os sinais. Isso é fé. É obedecer a palavra mesmo quando eu não estou entendendo nada. Quando eu não vejo, mas eu sinto o meu coração arder, como o coração desses discípulos ardiam enquanto Jesus falava. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo quando eu estou sendo humilhado, eu obedeço. Porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, mesmo que hoje está tudo caindo. Mas eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. As dores de hoje estão tomando conta, é só o que eu enxergo. Mas Ele vive, eu posso crer no amanhã.
Maturidade é quão rápido eu estou disposto a obedecer diante das circunstâncias adversas. Maturidade é quão disposto eu estou para lidar quando tudo é contrário. Quando eu sou o julgado, quando eu sou o desprezado, quando eu sou o humilhado, quando eu sou o inimigo, quando eu sou o estrangeiro, quando eu sou o oprimido. Maturidade é eu me manter sóbrio diante das forças opostas. Maturidade é eu lidar com o contraditório. Maturidade é eu ter a habilidade de passar pelo sofrimento. E se tem uma coisa que o Evangelho não nos exime, é de sofrer. Porque o Senhor quer formar para si, não uma igreja ilesa, mas uma igreja madura. Uma ajudadora idônea. Uma noiva que está à altura do seu noivo. Que tenha a mesma estatura, a mesma maturidade que o seu noivo, que é Jesus. Uma noiva adulta. Imaturidade e adultez tem a ver com a gente passar por muitas experiências negativas, mas permanecer de pé e aprender com essas experiências. Para quando elas acontecerem de novo, a gente não ser abalado. Isso é vida adulta. É por isso que a gente evita a dor nas crianças. É por isso que a gente precisa estar sempre na volta de criança, protegendo dos perigos, protegendo para não cair, protegendo para não se machucar, protegendo até de ouvir certos assuntos que elas ainda não estão na idade de ouvir, porque criança não sabe lidar com o contraditório, não sabe lidar com a dor, não sabe lidar com o sofrimento. A gente precisa ficar protegendo criança. Criança não sabe lidar com a dor, criança não sabe lidar com o sofrimento. Mas você foi trazido essa noite aqui para entender que Deus quer te amadurecer através dos sinais tão claros que Ele tem dado a você. Seja porque você está se achando muito grandão e Deus quer te humilhar, ou porque você está vivendo um período de humilhação e você não está acreditando que Deus tem um novo tempo para você, que você acha que é ali que você vai permanecer para sempre. Você pode se colocar de pé nessa noite? Não ignore os sinais de Deus. O caráter de Deus é o mesmo, e Ele é muito claro por toda a Escritura. Não ignore os sinais de Deus quando Ele quer te colocar em uma posição de humildade, de joelhos, de reconhecer o erro, de reconhecer o seu orgulho, de reconhecer o quão vaidoso você é, o quanto você tem tentado se agarrar na posição que você está, o quanto você tem julgado as pessoas pela posição que elas estão. O quanto você tem achado que está num ambiente seguro porque eu sou povo de Deus e o inimigo está lá fora, mas eu sou povo escolhido, eu estou acima. Esses aí de fora Deus vai pesar a mão, mas eu estou aqui, sou povo de Deus, escolhido. E Deus está dizendo, não é assim que é ser parecido comigo. Ser parecido comigo é se esvaziar de si mesmo, assim como eu me esvaziei. É ir atrás do perdido. Não brigue com a palavra de Deus, obedeça simplesmente, pare de argumentar com a palavra de Deus.
Pare de argumentar com aquilo que está tão claro diante de você. E se você é a pessoa que se sente indigna, que se sente humilhada injustamente, perseguida, não se deixe enganar pelas circunstâncias. A graça de Deus se estende a você também, por mais que você ache que não merece, pelo seu passado, pelos seus pecados, pelos seus erros. Seja um discípulo maduro que continua confiando, continua amando os seus inimigos, aqueles que te perseguem, aqueles que te maltratam. Para esses que têm se sentido pressionados e oprimidos, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Paulo diz: não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, a nossa leve e momentânea perseguição, o nosso leve e momentâneo sofrimento, a nossa leve e momentânea dor, produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na mesma medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras, mas as que não se veem, os sinais de Deus, são eternos.